Bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai conversar sobre direitos trabalhistas para você tomar cuidado e não ser passado para trás em qualquer coisa em relação a emprego. A gente já tem vídeo sobre isso, né, direitos trabalhistas na Irlanda aqui no canal, então procura aí que você vai achar esse vídeo. E hoje a gente vai falar especificamente sobre coisas relacionadas a trabalho aqui em Malta. Primeiro de tudo, conseguir um emprego tem que exigir que você receba uma cópia do contrato de trabalho. Leia muito bem antes de assinar o contrato, porque às vezes tem algumas pegadinhas. Por exemplo, que você não pode sair daquela empresa dentro de 1 ou 2 anos. Então tome cuidado, porque tem multa, tem cláusulas lá nas entrelinhas, coisas às vezes que a gente não percebe e acaba caindo em alguma cilada ou tendo que ficar por muito tempo naquela mesma empresa. Infelizmente, aqui na Europa é dessa forma que funciona, eles praticamente podem colocar qualquer coisa no contrato e cabe a nós aceitar ou não, assinar o contrato ou não. Então, cuidem a questão do probation period, que é o contrato de experiência, que pode variar de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, depende de cargo para cargo, empresa para empresa. Por exemplo, forma de pagamento também. Às vezes tem empresas que pagam semanal, tem empresas que pagam quinzenal e tem empresas que pagam mensal. Tudo isso vai estar escrito lá no seu contrato. Questão salarial também, fique de olho daquilo que foi combinado, está lá escrito no contrato. Enfim, leia de cabo a rabo o contrato antes de assinar, antes de dar o ok lá, né, para aceitação do emprego, porque depois que assinou, infelizmente vai ter que cumprir o que está escrito lá. Quanto à carga horária de trabalho, lá no Brasil, eu acredito que a gente está numa faixa de 44 horas semanais, que deve dar isso mais ou menos umas 9 horas por dia de trabalho, se eu não me engano. Faz muitos anos que a gente está fora, né, do Brasil, então eu estou por fora dessas coisas. Mas em relação à carga horária aqui de Malta, são de 40 horas semanais. Então tudo que você fizer acima de 40 horas semanais deveria ser pago como overtime, que seria as horas extras. O salário mínimo aqui em Malta é de 850 euros por mês, que dá mais ou menos uns 200 e pouco por semana. Esse é o mínimo nacional. Não quer dizer que todas as profissões você vai ganhar esse mínimo. Pelo contrário, a maioria da população, se você pesquisar no Google, ganha mais do que 2 salários mínimos aqui no país. Mas, novamente, como ele é o mínimo nacional, nenhuma empresa deveria te pagar menos do que isso. Se ela estiver pagando menos que o salário mínimo, é porque tem coisa errada, a empresa está fazendo algo ilegal. Em relação às férias, a gente tem férias pagas, sim, são em torno de 20 dias por ano, porém, aqui em Malta é um pouquinho diferente da Irlanda. Aqui os feriados não são como na Irlanda, que caem toda segunda-feira, praticamente todos os feriados lá na Irlanda caíam na segunda-feira. Aqui é como no Brasil, então cai às vezes segunda, terça, quarta, enfim, pode cair qualquer dia o feriado. E se tu trabalha de segunda a sexta, full time, né, carga semanal, normal de 40 horas semanais, você deveria acrescentar um dia nas suas férias, um dia a mais de férias, se tiver algum feriado, ou public holiday, que eles chamam aqui, algum feriado cair no sábado ou no domingo. Então, por exemplo, o normal é eu ter 20 dias de férias por ano. Porém, se aquele feriado cair no sábado ou no domingo, vai ser acrescentado mais um dia de férias. Então, o normal, todo ano, é mudar os dias de férias quando cai, se sábado ou domingo. Se cair durante a semana, não acrescenta nada, é vida normal, vida que segue, mas se cair sábado e domingo, acrescenta mais. Então, acaba que a gente já está aqui no segundo ano em Malta, e no ano passado, no primeiro ano, quando a gente chegou, a gente teve mais de 25 dias de férias no ano, e esse ano a gente está tendo 30, porque justamente muitos feriados esse ano estão caindo no sábado e no domingo. Então, todo ano vai variar aí, 20, 25, 30 dias mais ou menos de férias pagas no ano. Já para quem trabalha em shifts, por exemplo, eu trabalho durante a noite, tem empresas que pagam um shift allowance, que é um extra para te dar uma motivação aí por estar trabalhando, né, horários noturnos ou horários muito loucos, digamos assim, né, que são shifts, night shifts, né, que eles chamam aqui. Mas tem muita empresa que não paga absolutamente nada, tá? Só paga a hora extra. E olhe lá. Então, assim, essas coisas ainda de direitos trabalhistas, tanto na Irlanda como aqui em Malta, e de uma forma geral aqui na Europa, ainda tem muito para melhorar, tem muito para evoluir, ainda o Brasil ainda é muito evoluído nessa questão dos nossos direitos. Por exemplo, quando a gente é demitido, a gente não recebe nada
além do nosso próprio salário e as férias proporcionais. Não tem 13º, não tem FGTS, não tem multa rescisória, multa de FGTS ou o próprio FGTS para receber. Essas coisas a gente não tem. Normalmente, tá, é o salário proporcional aos dias que tu trabalhou e as férias. Pode ser que tenha alguma empresa que te pague algum extra? Pode, mas aí fica a cargo dela. Isso não é normal ter algo extra. Por isso que a gente sempre fala, quem mora fora tem que juntar uma graninha extra, ter uma reservinha de emergência, porque se caso aconteça alguma coisa e tu é demitido, pelo menos tu tem uma reservinha lá, algum seguro-desemprego garantido. Apesar que na Irlanda tem uma parte de seguro-desemprego garantida, aqui em Malta parece que o valor é muito baixo, irrisório e bem difícil de conseguir. Então, eu não estou nem contando com ele, e acho que ninguém deveria nem contar com o seguro-desemprego, nem da Irlanda, que também é baixo, e nem com o seguro-desemprego aqui de Malta. O negócio é ter sempre um dinheirinho guardado, independente de qualquer coisa que acontecer, porque aqui não tem essas garantias, né, que a maioria das garantias que a gente tem quando a gente é funcionário, né, no Brasil, pelos direitos trabalhistas, ou, enfim, multas rescisórias e etc. Muita gente também pergunta pra gente se a gente tem direito a vale transporte e vale refeição. O vale transporte aqui, por exemplo, o transporte público é gratuito, então a gente não tem aquela coisa que nem a gente tem no Brasil de descontar 6% e ganhar as fichinhas ou cartão ou crédito do vale transporte. Não tem isso aqui. Então eles não pagam absolutamente nenhum benefício de vale transporte, muito menos te descontam nada relacionado a transporte. Então a gente não tem esse extra no salário de vale transporte, né? Porque muita gente às vezes acaba caminhando, enfim, no Brasil ou pegando carona e usa esse valor como benefício próprio. E aqui não tem essa questão de ganhar esse dinheiro extra para transporte. A mesma coisa no Vale Refeição, a gente acaba levando marmita todos os dias, porque comer fora é muito caro, então a gente também não ganha nada extra da empresa para ter alimentação garantida, então a gente acaba levando a marmita para economizar, até porque vai sair do nosso bolso se a gente gastar. Então, de uma forma geral, né, mas não vamos dizer que não há exceções sim, mas o comum é a gente receber por hora, por semana ou por mês, enfim, proporcionalmente aos dias que tu trabalhou e deu, acabou e não tem nada extra. Férias e dias de trabalho pagos. E era isso. Claro, algumas exceções de shift allowance, que eu falei antes, ou de horas extras que se você fez, eles pagam. Em alguns casos, também não são todas as empresas. Como há muita brecha, muitas empresas se aproveitam da desvantagem, da vantagem, né, deles sobre nós, que a gente não sabe muito dos nossos direitos, ou que a lei traz brechas e acaba não sendo tão eficiente, então eles se aproveitam de muita coisa. Infelizmente, cabe a nós a colocar pressão, cobrar os nossos direitos e falar que a gente sabe disso ou daquilo, enfim, ir atrás. No Google tem muita informação, leis mudam o tempo todo, então a gente tem que estar sempre se informando. Em relação aos breaks, tá? Tem muita empresa que dá meia hora de break, 1 hora de break, 1h15 de break, 1h30 de break. Normalmente esse período não é pago e não tem escolha. Ah, eu não quero fazer e porque eu não vou receber, eu não quero fazer. A maioria das empresas obriga a gente a fazer, até porque a gente deveria, né, tirar o break, né, do trabalho, mas muitas não consideram essa hora, né, esse tempo do break como pagamento. Então, tu acaba recebendo, por exemplo, 8 horas de trabalho, né, das 8 ao meio-dia, 9, 10, 11, 12, 4 horas de trabalho, aí tu para das 12 a 1, né, pro break, digamos assim, e aí volta a trabalhar 2, 3, 4, 5, das 8 horas diárias de trabalho, mais uma de break, que no caso tu não estaria recebendo na teoria. Algumas pagam, outras não pagam. Novamente, é a brecha que a lei deixa, e aí as empresas fazem o que elas bem entenderem. Notice period é o aviso prévio, né? O aviso trabalhado que a gente faz lá no Brasil, aqui também tem. Algumas empresas exigem semanas, 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, outras exigem 1 mês, 3 meses, 6 meses. Novamente, leia bem o contrato, porque se caso você queira sair daquela empresa para uma outra oportunidade melhor, vai ter que cumprir esse aviso e talvez aí vai ter até uma multa, uma incomodação, né, uma dor de cabeça, então leia bem antes em relação a essa questão do aviso, mas é muito comum ter aviso prévio aqui na Europa, especificamente em Malta também. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam abordar, ou alguma, sei lá, fiquei com dúvida em relação à rescisão, como é que funciona, sei lá, qualquer coisa relacionada ao trabalho, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. O que a gente não souber, a gente pode pesquisar ou perguntar lá no Instagram
para saber se alguém sabe responder a sua pergunta, se a gente não souber. Espero que tenha gostado mais um vídeo do Sonhei e Viajei e até a próxima. Tchau!